festa que mobiliza tantos católicos e até pessoas que simpatizam, né, com esse dia, com essa celebração? Começou já nos tempos medievais. Para nós católicos, a Eucaristia é o centro unificador de todo o nosso sistema de fé e modo de crer. Desde a antiguidade, uma espécie de sentido de fé no meio dos fiéis, um sentido de fé no meio dos fiéis, levou muitas pessoas, especialmente os mais fragilizados, a buscar o Senhor na presença da hóstia consagrada. Desde aí, alguns padres começaram a fazer desta fé também uma espécie de caminho, percurso. Na tradição bíblica, o caminho não é apenas deslocamento de um lugar para outro, mas é um processo de mudança interior. E começou-se a tomar a hóstia consagrada, a presença do Cristo na hóstia consagrada, e com ele fazer certos caminhos processionais para dizer: o Senhor caminha conosco. E especialmente em tempos difíceis ao longo da história, muito mais cresceu a busca da expressão deste sinal. Nos nossos dias difíceis, o Senhor caminha conosco, por isso caminharemos com esperança. Os tapetes decorados também chamam a atenção, com desenhos, alusões, né, as fases, a Cristo, a Bíblia. A dimensão religiosa de cada pessoa é a melhor linguagem, além do seu sistema de crenças, também das suas esperanças. Aí expressam-se os talentos, a criatividade, a sensibilidade, e é uma linguagem que não comporta muita escolaridade, não é preciso muitos sistemas intelectuais, e a imaginação que se torna a expressão singela de quem quer dizer aos outros e ao seu Senhor que o ama e quer segui-lo. Preparar o caminho tem este sentido. Preparar o caminho por onde o Senhor vai passar, porque por este caminho eu quero segui-lo. Decorar, pois, as ruas, as estradas, a serragem, a arte, os objetos de toda a natureza, inclusive gêneros, vestes e alimentos para quem precisa, tudo isso se torna desdobramento prático de uma busca de justiça e solidariedade que se sonha para a nossa gente e o nosso povo. E a procissão é a expressão máxima, é o momento auge do Corpus Christi? Mais do que a procissão é a devoção à hóstia consagrada. A procissão é uma linguagem, é a linguagem por excelência dessa devoção. Mas dá para cultivar a fé até sem procissão, como dá para fazer uma festa também sem certas músicas, ou então sem certos pratos, nem por isso fica sem festa. Todavia, quanto mais elementos podem ser acrescidos para se tornar linguagem esperançosa de um povo que quer comunhão, vamos falar também disso aqui nesta procissão, em tempos tão difíceis e tão divididos sob o aspecto sociopolítico no nosso país. Aí a gente de todas as tendências e opções e proximidades e afeições políticas. Mas nesta hora nós somos muito mais fraternos do que partidários. E quando se cuida desses elementos de unidade, se pode falar de paz até mesmo em meio a muitas divergências e diferenças. Nosso Brasil está precisando muito de paz, porque parece que todos estão enfurecidos. E não dá para fazer reflexões sensatas e a busca refletida de caminhos que nos levem à superação de crises. Nosso povo anda, nossa gente, nossa história está muito marcado pela indignação. E em contextos de indignação não necessariamente conseguimos fazer as escolhas mais justas. Talvez fiquemos nas escolhas mais indignadas. É por isso que precisamos de paz. Essa mensagem fica.
para 2016. Que sejamos capazes de interpretar os desafios e as dificuldades não inspirados nas nossas mágoas ou então ressentimentos, mas com a sensibilidade do Senhor, Senhor da paz, que dizemos crer e cremos. Que então não apenas uma crença, mas um seguimento seja inspirador também ao olhar para a nossa realidade política. Dom Pedro, o significado do Corpus Christi, a sua finalidade? Na sua origem, corpo de Cristo. Em latim, Corpus Christi quer dizer o corpo de Cristo. O povo que crê, que se volta para adorar, para homenagear, para expressar sua devoção e entrega esperançosa. Desde os tempos mais antigos, esta característica se conserva, mas conforme a época, a situação e os contextos, facilmente nossa gente integra fé professada com situação experimentada e vivida. É por isso que eu estava a insistir que ao mesmo tempo que caminhamos juntos sob o aspecto religioso, que este caminho percorrido juntos também seja a linguagem de um povo que anseia por unidade em tempos em que está difícil falar que somos irmãos. Dom Pedro, agora com relação a essa aceitação do povo por tudo isso que o senhor falou, né? O senhor, cara, como é que a igreja vê isso? Olha, crer como atitude psicológica é mais fácil do que converter. Crer como atitude psicológica eu busco o religioso. Agora o processo de mudança exige uma entrega maior e uma atitude mais empenhada de conversão e de mudança. Mas isso não é um defeito, é da natureza mesmo. Os nossos propósitos chegam antes dos esforços, mas sem propósitos não é difícil conferir sentido aos esforços por mudanças. Mas só o propósito não é que ele diga muito, é aquela espécie de combate, o seguimento, a queda, a fragilidade e a retomada. Foi assim com os discípulos de Jesus. Seguiram-no, mas quando o assunto foi cruz, eles também tropeçaram, reergueram-se, retomaram. E uma procissão como a de hoje, não é só para uma espécie de palavra religiosa eloquente. É para muitos é retomada, para outros é renovação de propósitos, para todos nós deveria ser. Por causa do Senhor, vale a pena compreender o outro, por mais que ele pense diferente de mim. Aí o Dom Pedro, aqui na Evangelização. Isso, um abraço a todos os ouvintes da Evangelizar. Por onde eu vou, sempre eles chegam antes. Eu agradeço por essa solidariedade e colaboração.